Olá, a paz do Senhor Jesus. Já estamos aqui na nossa terceira aula consecutiva, nessa empreitada em busca de conhecimento pela palavra de Deus. Quero agradecer a todos que têm assistido às nossas aulas, às nossas últimas aulas, e a você que está chegando pela primeira vez, que possa estar nos abençoando, estar nos ajudando, se inscrevendo, deixando o seu like e se inscrevendo em nosso canal. A proposta, deste canal é, de uma forma bem concisa, bem precisa, estarmos abordando sobre cada lição, ao qual nós temos estudado nesse trimestre da nossa revista Betel, que desta feita tem sido falado sobre o livro de Gênesis. Texto áureo diz lá em Gálatas 3:9, da lição A Bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Nosso texto áureo diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3:9. Nós não vamos estar lendo aí a introdução, os pontos da lição, porque o nosso intuito é, de forma bem precisa, estarmos aí ajudando professores de escola bíblica dominical, de forma bem precisa, estar ajudando amantes da palavra de Deus a entenderem um pouco mais sobre cada lição. Pois bem, diz lá esta lição sobre a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Cada um de nós, irmãos, admiramos ou já admiramos alguém no nosso passado, seja um cantor, seja um jogador de futebol, seja um artista. Nós do meio cristão, nós por muitas das vezes admiramos um pregador, ou por ora um pastor, um irmão, uma irmã que nos sirva de referência, alguém que nós olhamos e dizemos: poxa, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. É uma referência para mim, é uma referência para o meu ministério. No dia que eu crescer um pouquinho mais, eu quero ser igual a esse pastor, eu quero ser igual a esse irmão, a esta irmã. Nós precisamos, como seres humanos, de referências em nossas vidas, em nossos ministérios. Em tudo nós precisamos de referência. E partindo desse pressuposto, nós podemos dizer que Enos, nós vimos nas lições anteriores que Enos começou a invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor passou a ser invocado novamente a partir de Enos. E é evidente que Deus precisaria de uma referência aqui na Terra para que ele pudesse começar o seu plano salvífico, o seu plano de redenção, o seu plano de restauração para com a raça humana. E ele escolhe um semita por nome de Abrão, ao qual nós conhecemos como Abraão. Escolhe um semita por nome de Abrão. Só para a questão de esclarecimento, o que viria a ser um semita, de onde surgiu esse termo? Nós já estudamos também nas lições anteriores que Noé teve 3 filhos, a saber, Sem, Cã e Jafé. E esse Sem, para nós termos entendimento de onde vem esse termo semita, vem justamente desse filho de Noé, chamado Sem. Os descendentes dele foram chamados de semitas. E Abrão, ele vinha da descendência de Sem, poderíamos assim dizer, e Deus escolhe Abrão. Agora você poderia talvez me perguntar por que é que Deus escolhera Abrão? O que Deus viu em Abrão? Eu poderia fazer a mesma pergunta, poderíamos perguntar na classe, por que é que Deus te escolheu? Por que Deus te escolheu? O que ele viu em você, o que ele viu em mim, o que ele vê em nós, o que ele viu em nós para ter nos escolhido? E a pergunta vai ficar no ar. O que Deus viu em Abraão para ter lhe escolhido entre tantos ali naquela região, tantos ali naquela terra, tantos no mundo de então ao qual ele estava inserido, o que Deus viu em Abrão? Então, vamos tentar aí de forma paulatina, tentar decifrar o que Deus viu em Abrão. E nós vimos que o chamado de Abrão, ou de Abraão, foi um chamado imperativo, ao qual nós vemos lá em Gênesis 12, capítulo 1, ao qual diz a nossa lição: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O chamado de Abraão foi um chamado imperativo. Sai-te.
Deus deu uma ordem. Ou seja, nós podemos também pontuar para os alunos que todo chamado, ele de repente, ele traz um deslocamento. Todo chamado, ele traz uma mudança. Todo chamado precisamos pontuar isso, todo chamado precisa promover algum tipo de mudança. Olha, irmãos, se nós formos entrar nisso, é complicadíssimo, porque hoje os chamados dos tempos atuais, dos tempos odiernos, por vezes, não promovem mais mudanças. Os chamados dos tempos dos dias de hoje não promovem mais mudança, não promovem mais deslocamento na vida de muitos. Por quê? Alguém vem lá do mundão, todo tatuado, e acha que pode continuar se tatuando hoje dentro da casa do Senhor, que é normal. Alguém vem lá do mundão com a calça lá rasgada, calça caindo, e acha que pode caminhar para a casa do Senhor desta maneira, que não tem problema algum. Alguém vem lá do mundão com o cabelo todo pintado, né, com todo espalhafatoso, e acha que pode continuar na casa do Senhor da mesma maneira. Ora, se um chamado não promove mudança, não é chamado. Nós vemos que, biblicamente falando, todo o chamado promove mudança. Alguém diz, vinde como estais. O próprio Jesus Cristo diz, vinde como estais. Nós chegamos do jeito que chegamos. Mas quando nós batemos de frente com Jesus, quando nós conhecemos Deus, quando nós conhecemos a Cristo, é evidente que nós não vamos permanecer da forma que estamos. O chamado, ele tem que promover algum tipo de mudança. Aquele que bebe não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se vestia de uma forma indecente não se veste mais, aquele que, fazia fofoca não faz mais. Todo chamado precisa promover alguma mudança, porque senão não é chamado. O chamado de Deus precisa promover algum tipo de mudança. Todo chamado precisa ter um propósito. Poderíamos dizer assim, um chamado precisa ter um propósito. E Abraão fora chamado. Entre tantos, e Abraão, é interessante nós frisarmos que Abraão também vinha de uma terra de idolatria. Abraão, por vezes, poderemos acreditar assim, que também era um idólatra, a família dele era idólatra, ele vinha de uma terra de idolatria. Mas tinha alguma coisa em Abraão que chamou a atenção de Deus, e Deus apontou, como apontou para mim e apontou para você, e diz, este é meu, este eu quero para mim. E nós podemos dizer que o que chamou a atenção de Deus em Abraão, poderemos inferir assim, que foi a fé daquele homem chamado Abraão. Abraão era um homem de fé. Abraão era um homem de fé. E nós podemos dizer, conforme diz a Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando Deus olha para alguém e vê nele fé, quando Deus olha para um homem, quando Deus olha para uma mulher e vê fé neste homem ou vê fé nesta mulher, Deus pode fazer um grande chamado na vida deste ser. Mas todo chamado, irmãos, conforme nós dissemos aqui, precisa de um deslocamento, precisa de uma mudança. E o chamado não é um chamado qualquer, o chamado é um chamado com propósito. Quando Deus chama alguém, Deus chama sempre com propósito. E qual era o chamado que Deus tinha na vida de Abraão, segunda lição? Abençoar todas as famílias da terra. Qual tem sido o chamado de Deus na sua vida hoje? Qual tem sido o chamado de Deus na vida dos crentes hoje? Parece que hoje os chamados têm sido bem diferentes daquele chamado que Deus tem, porque o chamado de Deus precisa ter propósito. E os chamados de hoje, dos tempos no qual nós temos vivido hoje, têm sido muito narcisistas. Como assim narcisistas? As pessoas querem a todo tempo autopromoção. Hoje os chamados são baseados em fama, os chamados hoje são baseados em ganhar dinheiro, os chamados hoje são baseados em autopromoção. Alguém prega um pouquinho mais e já quer ganhar dinheiro com isso, já cobra para pregar. Nós vemos absurdos de pregadores que cobram absurdos para transmitir a palavra de Deus, de ditos levitas que cobram absurdos para louvar ao Senhor numa determinada igreja. Ora, irmãos, o que a Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. O que vem de Deus, Deus deu o dom, né? É para transmitir de graça, porque Ele te deu de graça. Não estou aqui dizendo, né, que de repente não haja um custo
né, um custo ali mínimo para uma manutenção, para um deslocamento, mas temos visto muito absurdos em ditos chamados. O chamado de Deus é para abençoar vidas. O chamado de Deus precisa abençoar quem está no nosso derredor. Este é o verdadeiro chamado. E o chamado de Abraão era um chamado para abençoar todas as famílias da terra. E o chamado de Abraão apontava para quem, segundo a lição? Apontava para Cristo. Então, se um chamado não aponta para Cristo, não é chamado. Se o chamado aponta para Ele mesmo, se o chamado aponta para o nome dele próprio, conforme nós temos visto hoje em nosso derredor, chamados que apontam para si mesmos, chamados que enaltecem homens, chamados que glorificam homens, chamados em que o nome do homem vem antes do nome de Cristo, isso não é um chamado, isso é qualquer outra coisa, porque todo chamado precisa apontar para Cristo, conforme nós aprendemos na lição. E o chamado de Abraão apontava para Cristo, porque todo chamado que aponta para Cristo é um chamado ao qual nós vemos salvação de almas, é um chamado ao qual nós vemos libertação de almas, é um chamado ao qual nós vemos transformação, é um chamado ao qual nós vemos cura. E nós poderíamos pontuar hoje para os nossos alunos de Escola Bíblica Dominical, será que os chamados de hoje têm transformado vidas? Será que os chamados de hoje, as pessoas têm sido alcançadas e têm sido salvas? Ou será que os chamados de hoje têm sido apenas pessoas mudando de uma igreja para outra, apenas deslocamento de um lugar para o outro? Quando de fato um chamado precisa ir de encontro àquele que está lá fora, ir de encontro a todas as famílias da terra, ir de encontro àqueles que estão precisando ouvir de fato a palavra de Deus. Ora, se um chamado ele não alcança todos através do nome de Cristo, isto não é chamado. E o chamado de Abraão apontava para o quê? Para a fé, né? Mostrava que um homem de fé. Imagine alguém sair de um lugar tendo ouvido uma voz dizendo para ele sair e ele obedecer cegamente a esta voz. Ora, irmãos, como nós devemos frisar sobre isso novamente, que os chamados na vida dos crentes hoje sejam por meio da fé. Ora, como temos saudade daqueles tempos anteriores ao qual a fé vinha em primeiro lugar. O crente tinha uma dor de cabeça, o que ele fazia? Primeiro ele ia para a oração, depois ele ia procurar os recursos da terra. Hoje as coisas se inverteram de uma tal maneira, onde primeiro as coisas da terra e depois, quando já não tem jeito, é a oração. Primeiro, irmãos, é a fé. A fé vem em primeiro lugar. E Deus tem buscado homens que tenham fé, Deus tem buscado mulheres que tenham fé, Deus tem buscado um povo ao qual ele possa operar através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O teu chamado tem sido um chamado movido pela fé? O teu chamado tem apontado para Cristo? Que Deus abençoe a sua aula de forma rica e poderosa. A forma como Abraão é aceito por Deus é a base da doutrina do Novo Testamento, diz lá a conclusão, que é a justificação pela fé somente. Que o nosso chamado seja baseado em fé. Devemos frisar isso para os alunos. Que o nosso chamado seja baseado na fé. De que temos um Deus que guia nossas vidas, que guia os nossos passos. Um Deus que nos veste, um Deus que nos dá as coisas, um Deus que cuida de nós, um Deus soberano. Que o nosso chamado seja um chamado baseado cegamente na fé. Que nós possamos que possam nos chamar de novo como loucos, porque antigamente nós éramos loucos, porque vivíamos avidamente pela fé. Que nós, como crentes, voltemos a ser chamados de como um povo louco de novo, porque vivemos pela fé, porque isto caracteriza de fato um verdadeiro chamado. Qual tem sido o teu chamado? Um chamado de fé? Tem glorificado a Cristo? Que Deus abençoe a sua vida e a sua aula ricamente, em nome de Jesus.